Pessoal, vamos rever aqui o passo a passo para a criação de um cronograma, a estrutura dele, porque eu me preocupo muito com essa situação, porque normalmente, quando a gente vai para uma obra, e acontece muito, quando a gente está dando consultoria, a gente chega numa empresa, a gente vai olhar a questão do cronograma, e a pessoa não sabe o que é o cronograma. A verdade é essa. Ele tenta te falar, ó, aqui tá as datas, mas ele não entendeu a lógica do cronograma. E eu estou falando de pessoas com 3, 4 anos de formação, que está atuando ao mesmo período aí dentro de uma obra e tem essa dificuldade. Então a gente precisa entender com clareza, até mesmo porque eu vou passar informações para vocês, vocês podem utilizar essa planilha que a gente tem, nossos alunos utilizam, mas você tem toda a liberdade de você criar a sua, né? Por algum motivo você quer criar a sua, então você precisa entender essa estrutura do cronograma. Então, assim, volte quantas vezes for necessário, faça com calma, vocês vão ver a planilha depois, usem, copie ela. Eu acho que a ideia visualizando a planilha e tendo essa aula aqui, vocês vão conseguir montar o cronograma de vocês. Agora, se vocês quiserem já pronto, aí vem História no Aluno que vocês vão ter acesso a esse material. Bom, o cronograma a gente acabou de falar sobre ele, é uma ferramenta essencial para o planejamento e o controle da obra. Ponto. Sem o cronograma, a gente não consegue visualizar as nossas atividades, o que vai acontecer. E a gente tem que entender que assim, ó, o passo a passo, beabá para a criação de um cronograma é identificar o escopo do projeto, né? O que que a gente vai fazer? O que é que a gente está construindo? Muitas vezes a gente está como prestador de serviço, e a gente não vai fazer tudo na obra. A gente vai fazer uma etapa só a parte elétrica, parte hidráulica, a parte de sistema, de infra. Então a gente precisa entender qual é a nossa atividade principal ali. E em seguida, a gente precisa dividir ela. Então, a gente precisa dividir esse projeto em tarefas. Como ele será executado, né? Então, a gente sabe que tem 5 tarefas, aí a gente vai entender agora qual que é a sequência melhor, a sequência lógica, para a gente conseguir atender a necessidade do nosso escopo, do nosso projeto e realizar dentro do prazo, do custo estimado, né? Lógico que aí entra a questão de estimar a duração de cada tarefa, uma vez que eu sei o que eu vou produzir, quando vai produzir, eu já tenho uma margem para poder se trabalhar. Então, eu já sei o tempo que esse cronograma vai levar, essa atividade vai estar levando. Em quinto, a gente precisa saber quais os recursos, eu tenho esses recursos para poder executar essa tarefa? Então, ali a gente já vai matar a charada. Se eu não tiver, eu tenho que correr atrás. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar emprestado, vou colocar uma outra pessoa, vou contratar. Então, o passo a passo do cronograma é enxergar isso aqui. Fiz os 5 pontos, agora o que que eu faço? Vou revisar. Não pego o cronograma e já levo ele para a obra, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer assim, e recomendo. Monte o cronograma hoje, durma tranquilo, amanhã cedo você abre seu cronograma e estuda ele. Veja se tudo que você precisa está lá, se não está faltando nada, ou se não tem algo em excesso, tá? Isso é fundamental, isso com tudo na vida, mas principalmente com o cronograma, que é o nosso objeto de estudo. E aí, abrindo um pouquinho mais esse leque, a gente entendeu o que é o escopo do projeto, tá? Não ficou muito claro? Então vamos lá, vamos ter uma definição aqui do que é. O escopo do projeto é a definição clara e completa de tudo o que deve ser feito. Ele inclui as entregas finais do projeto e todas as atividades que levarão à sua conclusão. Por exemplo, imagina que você está criando um cronograma para construir uma guarita. Essa guarita ela vai ter uma cobertura de laje com uma caixa d'água em cima. O escopo inclui atividades como limpeza, preparação de terreno, fundação, alvenaria, laje, instalações, tanto elétrica quanto hidráulica, acabamento, pintura. Note, se você pensar primeiro só no construir a guarita, fica um negócio muito vazio, né? Mas quando eu paro e penso, eu falo, cara, eu tenho bastante atividades ali para poder executar. E aí é onde que eu entro nelas, né? Eu preciso estabelecer agora uma sequência de atividades. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu vou identificar as relações entre as atividades. Algumas atividades, elas podem começar depois de outras, né? Ou podem começar junto. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é não começar uma atividade que depende de uma anterior. Por exemplo,
né? Você não pode instalar a fiação elétrica antes de passar os conduítes. Vai, não tem aonde nem passar. Como que você vai fazer? Vai ficar aparente, né? Então, a gente tem dois tipos de dependências nesse caso. Ela pode ser uma dependência de término para início. Então, quando acabar a atividade de passar os corrugados, os conduítes, eu posso entrar com a fiação. Então, ela vai terminar, uma atividade que precisa ser concluída para mim começar com a outra. Eu tenho também a dependência de início para início. Eu posso começar duas atividades juntas, certo? Eu posso iniciar a passagem do conduíte aqui, nesse quarto, e já, ao mesmo momento, eu já venho com a fiação, né? Vai dar certo? Certamente não, porque o conduíte vai estar exposto, quando você passar a fiação, você arranca ele da parede. Mas uma outra atividade, vamos pensar assim, eu posso entrar, finalizar aqui a parte elétrica, pensando na elétrica, conforme eu estou finalizando os pontos, né, de passagem de energia, eu posso fechar o quadro? Pode. Aí dá para iniciar uma atividade junto com a outra. É lógico que essa atividade você não vai fechar o quadro no mesmo que o cara está passando, né? Mas eu posso já estar trabalhando no cômodo ao lado ou no apartamento ao lado. São atividades que elas podem começarem junto, não necessariamente no mesmo lugar, tá? A estimação do tempo. A duração de cada atividade, ela precisa ser estimada com base na experiência anterior do seu trabalho na sua obra ou nas suas obras, tá? Você precisa sempre considerar o número de pessoas envolvidas, recursos disponíveis para você poder utilizar, possíveis imprevistos, e a partir daí você já consegue ter uma ideia de tempo. Nós temos o SINAP, temos o TCPO, que pode te auxiliar na questão de prazos, né, de recursos a ser utilizado. O que você tem que tomar muito cuidado? Nesses dois aí, no SINAP e no TCPO, ele é uma média nacional, talvez se você tem até informação local da sua região, mas é uma estimativa com base nas condições dos caras lá. Talvez ele fez que o cara produzia um exemplo de 10 metros de alvenaria, na condição que o material estava chegando para o cara, porque o cara só estava sentando um bloco, ele não estava fazendo um bloco, ele não estava fazendo massa, ele não estava pegando material. Talvez não seja o seu caso. O seu pedreiro precisa fazer massa, pegar material, então o prazo dele vai ser outro. Ele não tem dois ajudantes, ele tem um. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Conforme vocês vai executando a atividade, vocês vão monitorando para na próxima vocês trabalhar com os dados de vocês. Não tenho essa informação. Utilizo o CPO e o SINAP como referência. É lógico que, assim, para uma atividade lá, eles mostram para você qual é a quantidade de pessoas. Em condições normais, em condições comuns, vocês não podem ser pior do que os caras, porque eles já é um tempo médio, tá? Não é uma coisa é, a zero ali. O cara tá fazendo no osso. Sempre lembra aqui, principalmente nesse primeiro momento, de você colocar uma pequena gordura, tá? Não coloque muito. Se você colocar para todas as atividades um dia a mais, 2 dias a mais, seu cronograma vai crescer de uma maneira que fique sustentável. Nem tem condição de fechar. Então, cuidado com isso, mas sempre pense nos imprevistos que pode acontecer. Os marcos, né, ou estrutura de serviço são importantes, que você sempre sinaliza para a equipe entender que uma atividade iniciou e terminou. Quando a gente tem o guarda-chuva lá dos marcos, a gente consegue identificar visualmente, né, quando a gente tem a oportunidade de imprimir esse cronograma e colocar lá na parede da obra ou no próprio container, a gente consegue identificar o que já foi produzido, o que já foi finalizado. Então, colocar um marco de uma atividade é fundamental, até para as pessoas entenderem o momento que eles estão. Vê se chega a visita, o cara quer saber aonde ele está. Ele olha lá, olha a data, olha o marco, fala, pô, nós estamos trabalhando na parte de fundação. Que legal, ficou visível, né? Alocação de recursos, como a gente já falou, ele envolve a gente identificar quem vai executar as atividades, quais os materiais necessários. Aqui já entra também, a gente tem que pensar num cronograma de material, um cronograma de recursos humanos. Então, assim, eu tenho um pedreiro para poder executar duas frentes ao mesmo tempo, né? Eu já tive um problema, a gente fez um cronograma logo no início, um cronograma muito perfeito, sabe? Era coisa assim de tirar nota 10, né? Para o meu entendimento na hora. Eu
coloquei primeiro essas informações que eu tinha, era muito vaga, então eu trabalhei muito com o TCPO, e eu rebentei, coloquei lá que o pedreiro ia terminar essa atividade, aí ia correr para outra, e que dava para fazer duas ao mesmo tempo, porque eu tinha dois pedreiros na obra. Cara, eu esqueci que o ajudante era limitado, eu tinha um número de ajudante. O número de pedreiros, os dois, um não era igual ao outro, não respondia do mesmo jeito. Um produzia bem, o outro não produzia. Um conhecia bloco estrutural, o outro não conhecia. E aí foi o primeiro tapa na orelha. Molecão, né, achando que estava arrebentando, fiz um cronograma, o cronograma furou. E ali eu entendi que, poxa, eu preciso tomar muito cuidado. Eu não posso só colocar informações, eu preciso verificar, eu preciso checar se eu podia executar. Então, quando a gente pensa em recurso, é importantíssimo a gente olhar o nosso efetivo e ver, né? E saber quem faz o quê, tá? Senão você erra no seu cronograma também. E aí, agora a gente já viu aqui o basicão, né? O que precisa ter, a gente já consegue visualizar na planilha tudo isso que a gente falou. Então, agora a gente precisa pegar todas as atividades. Se você tem esses tempos aí, legal. Se você não tem, você pode criar dados fictícios nesse primeiro momento. A gente coloca na planilha e aí a gente começa a visualizar através do gráfico Gantt, como que vai ser a linha do tempo da sua obra, certo? Bom, passo a passo para a criação de um cronograma. Montar um cronograma exige atenção aos detalhes, né, e um planejamento cuidadoso. É fundamental que a gente considere essa sequência lógica, como a gente falou, as dependências entre elas, disponibilidades do recurso. Além disso, é importante a gente trabalhar com prazo realista, não inventa moda, tá? Para agradar chefe, agradar o pessoal, falar que a gente faz em menos dias, porque não tem como. Esquece, 55 já foi. Quem construiu Brasília com esse prazo aí, show de bola. Hoje a gente não constrói mais, é outro tempo. Cuidado com segurança. Quem reduz muito o prazo começa a fazer loucura, aí começa a ter problema também de acidentes na obra, falta de material. Então, assim, um cronograma bem elaborado, ele não é apenas organizado para atender o visual da obra, né? A gente fala assim, eu tenho um cronograma, minha obra está indo. Não, ele é para evitar atrasos, reduzir custo, garantir segurança, eficiência. O cronograma ele é muito mais do que um papel, tá? Pense com muito carinho quando você estiver montando o cronograma de vocês. Deu dúvida, volta, entenda a estrutura dessa aula, desse cronograma. Agora eu vou mostrar para vocês a planilha que os nossos alunos utilizam, que chama a planilha mais atualizada. Tenho certeza aí que vocês vão ter muito sucesso com ela e sempre altere a planilha, tá? A planilha está aberta para vocês alterar da maneira que vocês desejar. A planilha ela não é para ser padrão. Ela precisa que vocês mudem e sempre que vocês puderem compartilhe. Alterei uma planilha, fiz uma melhoria. Compartilha nos grupos para a gente poder evoluir, certo? Vamos à próxima aula?